Olá, meus irmãos. Aqui é o pastor Jeová Poubel da Silva, vice-presidente do Instituto Aviva Brasil. E quero aproveitar e pedir a vocês que divulguem esse programa em todas as mídias. O nosso desejo é que a palavra de Deus, o Evangelho, cheguem a todos os corações. Estamos ansiando por um grande avivamento. E nós cremos que esse avivamento vai chegar, até porque é da vontade do Senhor. Chegou o momento de nós ouvirmos a mensagem da palavra de Deus. E quem será o instrumento nessa hora é o pastor Dr. Heitor Antônio da Silva, que é o idealizador desse projeto, desse Instituto Aviva Brasil. Ele é um servo do Senhor, já pastor há mais de 40 anos, pastor batista, um grande apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado pela igreja do Senhor, um homem que Deus tem usado para promover o reino de Deus. Então, abra o seu coração agora, a Bíblia será aberta e Deus vai falar com você. Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos para a mensagem deste dia, desta sequência, e eu gostaria de esclarecer que a partir de certo momento o nosso programa mudou a sua rotina. Passamos a ter sermões evangelísticos e também sermões doutrinários. Continue orando por nós, que nós queremos ir também para a emissora aberta, chamada TV Aberta. Vamos, portanto, ao texto da Palavra de Deus que serve para a mensagem desta ocasião. Vamos ler em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21, onde encontramos esta escritura. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Com base nesse texto lido, queridos irmãos e amigos, eu posso asseverar que o tal se presta perfeitamente a você que ainda não é crente em Jesus Cristo, você ainda que não fez a sua confissão diante do Senhor para obter a certeza da salvação em Cristo Jesus, certeza esta que Ele outorgou naquele sacrifício que padeceu ali na cruz do Calvário. Você pode dizer, mas pastor, eu acredito em Jesus Cristo. Eu sei que você pode acreditar, pode estar sendo honesto, firme, seguro em dizer que acredita em Jesus Cristo, mas isso não é sobremaneira importante e singular pelo fato de que o diabo também acredita. Ele sabe quem é Jesus Cristo, sabe que Jesus Cristo é o Salvador. Contudo, isso não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor para ele, porque não é uma questão de acreditar na existência do Senhor Jesus Cristo, nem mesmo acreditar que ele morreu pelos pecadores. Acreditar é um sentido pessoal, é fazer uma confissão, é buscar a Jesus, é recebê-lo para o seu coração, é confiar nele. É mais do que uma questão intelectiva, uma questão de comprometimento e de percepção mental, mas uma questão afetivo-pessoal de recebê-lo em seu coração e se dispor a segui-lo segundo as normas, segundo os princípios estabelecidos por ele e não por aqueles que as religiões estabelecem, não por aqueles que a tradição costuma dizer. Vi há pouco tempo um artista famoso dizendo assim: eu tenho muita fé em Jesus, eu tenho muita fé. Ele pode até
ter aquilo que lhe parece fé, mas na verdade ele não tem fé nenhuma, porque vive de maneira promíscua, vive miseravelmente, vive em meio a drogas, vive numa vida dissoluta. Consequentemente, o que ele tem em Jesus Cristo não é fé, mas apenas uma percepção de que Jesus Cristo existe, de que ele é o Filho de Deus, de que verdadeiramente ele é o Salvador, mas nunca confiou, nunca o buscou como Senhor da sua vida. Em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, nós encontramos esta escritura: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, a questão de ser salvo, de receber a Jesus Cristo como Salvador, é uma questão, sim, de intimidade com Jesus Cristo. É uma questão de proximidade pessoal com Ele, de amor a Jesus Cristo. Porque o princípio do amor, ele é absoluto, começando em Deus. A Bíblia diz que Deus é amor e manifestou o seu amor exatamente enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E a recíproca que ele exige é exatamente que amemos a seu Filho de coração. Portanto, meus queridos amigos, hoje se cumpre esta palavra. A palavra de Jesus Cristo é encontrada lá no último versículo lido, que diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E que escritura é essa? É de que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estava sobre Jesus Cristo, o estava ungindo para evangelizar os pobres, o estava enviando para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Isto é que está sendo anunciado hoje em seu benefício, para que você obtenha a certeza de salvação. Um primeiro ponto que vou considerar nesta hora com o amigo é o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre Jesus Cristo. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. E é Ele quem lhe conduz a uma igreja, Ele que lhe faz assistir este programa, é Ele que lhe aproxima de alguém que tem uma mensagem de salvação para o seu coração. Você pode acreditar que não, quem me trouxe foi fulano de tal, quem me indicou este programa foi fulano de tal. Eu vi anunciado em algum lugar, achei interessante. Não, o interesse, na verdade, não é primariamente seu. O interesse é primariamente de Deus. Ele que está buscando a você. Em todo o tempo, o Senhor Jesus, que é a manifestação do Deus encarnado, está buscando os pecadores, está convidando as pessoas para ouvir o Evangelho, porque ele tem um interesse desde o Éden, desde que Adão e Eva pecaram, até agora, até este momento e até o dia em que você estiver vivo, que eu estiver vivo antes da sua volta, ele tem interesse e iniciativa pelo Espírito Santo de lhe alcançar para a salvação. E por quê? Porque ele é o executivo de Deus. É Ele, o Senhor Jesus Cristo, quem opera a obra da salvação através de seu Espírito, encaminhando as pessoas na sua direção, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e finalmente, aquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados, é Ele quem opera a renovação, a restauração, é Ele quem opera o novo nascimento. Esse Espírito foi enviado para a terra pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não está pairando no espaço, procurando um lugar para se acomodar, não. Ele está nos salvos, em todos os salvos, e se propaga para todos aqueles que buscam a salvação e creem em Jesus Cristo. Portanto, Jesus lhe está procurando intensamente, porque Ele é amor, pelo que Deus Pai o é, Ele também o é. Eles não são pessoas divergentes, eles não são pessoas estranhas, eles constituem um conjunto chamado de Trindade, com os mesmos atributos, com as mesmas inclinações, com os mesmos princípios e, sobretudo, com o mesmo desejo de ver todos os perdidos salvos. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é este Evangelho que estamos anunciando agora. É exatamente o poder de Deus para lhe alcançar, para que você que está nesse caminho sem Jesus, sem paz, sem certeza de vida eterna, com medo da morte,
possa alcançar a liberdade da perdição, que é uma condenação dada a todos aqueles que pecaram. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um segundo ponto que quero considerar com você, meu amigo, é que a mensagem de Jesus a você é aquela que lhe traz algo que você precisa. A mensagem de Jesus traz o que para você? Ela proclama inicialmente libertação. Você pode dizer aí com os seus botões, falar intimamente aí na sua mente, mas para aí, eu não preciso de libertação, eu sou um ser livre. Você se acha realmente livre? Será que você é livre? Você vai ver já já que você não é tão livre quanto você pensa. Interessante que Jesus Cristo, certa feita, conversava com apóstolos, desculpe, vamos corrigir, tá? Certa feita conversava com os seus discípulos, ali também estavam fariseus, doutores da lei e tantos outros, e judeus em geral, ouvindo a sua palavra de que ele lhes trazeria, e lhes trouxe, e lhes estava trazendo liberdade, os judeus ousaram dizer para Jesus Cristo o seguinte: nós, judeus, nós somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Ou seja, sempre fomos livres. Mas que memória curta. Por que memória curta? Aqueles judeus que estavam ali haviam sido escravos no Egito, haviam sido escravizados na Babilônia, entre outras situações, e naquele momento histórico eles estavam sujeitos ao governo do Império Romano. Eram, de fato, dominados por Romano. Ou seja, eles se achavam livres, sempre livres, e, no entanto, não perceberam que foram escravos, se esqueceram de que foram escravos e estavam desapercebidos de que continuavam escravos de um governo totalitário. É assim mesmo. O pecado, a vida no pecado, dá a sensação de liberdade. Dá a sensação de liberdade. Você se acha totalmente à vontade, não dependente de ninguém, podendo fazer o que você deseja, o que você quer, mas na verdade você é escravo, você está dominado. Lamento, meu amigo, mas você que não tem a Jesus Cristo, você é um escravo. É triste dizer isso para você, mas você é um escravo. Vamos especular um pouco sobre essa questão daquilo que lhe pode estar lhe escravizando. Pois bem, você é escravo dos seus pensamentos. Mas o que tem a ver com isso? Será que eu sou escravo realmente dos meus pensamentos? Eu penso no que eu quero. Não, não. Você percebe que quantas vezes pensamentos ruins, pensamentos horrorosos, pensamentos díspares, diferentes daquilo que você gostaria de estar produzindo, assume a sua mente, lhe desvia daquilo que você está fazendo e impõe uma nova dinâmica mental e de repente você se vê amargurado, triste, pensando em bobagem, pensando em coisas horríveis, pensando na morte, às vezes em meio a um momento daqueles que você considerava em felicidade. Você é escravo de pessoas que lhe dominam. Quantas pessoas são escravas de amigos, escravos da esposa, escravos dominados pelo esposo, escravos dos patrões, escravos, enfim, de colegas, são subordinados. Quantos indivíduos chegam numa mesa de bar e o colega diz, bebe uma, não vou beber, não quero não. Que é isso, você é meu amigo, sempre estamos nessa, daqui a pouco mais, você que saiu de casa para comprar um remédio, para comprar uma alimentação, bebe e chega em casa arrastado. Isso quando chega, quando não morre, quando não mata alguém. Você é escravo do cigarro, não é droga pesada só não que estou falando, do próprio cigarro que lhe mata pouco a pouco. Meu pai praticamente morreu por causa do cigarro. Morreu praticamente com 70 anos, quando poderia ir até 90, com uma ICC, insuficiência cardíaca congestiva, enfisematoso, pelo que fumou. Eu nunca fumei, graças a Deus. Você pode ser escravo da bebida, dominado por ela.
Quantos dizem, eu paro de fumar quando eu quiser, mas não para, não consegue. Eu paro de beber quando eu quiser, mas não para, não consegue. Por quê? Porque está sendo dominada. Só Jesus Cristo é que consegue dar liberdade. Ele, efetivamente, quem nos dá força para largarmos essas coisas, essas drogas, para nos desvencilharmos das amizades que corrompem, para nos afastar definitivamente do jogo, da luxúria, que é o sexo desenfreado, do diabo com todas as suas artimanhas. Você é sim um escravo, meu amigo. Adquira a liberdade hoje, abrindo o seu coração para Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas há também um terceiro ponto. Jesus promove mais. Ele restaura-lhe a vista, a visão. Aí você pode dizer, epa, agora pegou. Eu não sou cego. Eu tenho os 2 olhos, uma boa visão, também me ufano disso. Também tenho uma boa visão. Apesar de eu usar óculos, dentro dos parâmetros oftalmológicos, a minha visão é 20/20. É ótima. Eu consigo, inclusive, pilotar avião. Não tenho problema nenhum de visão. Ela está perfeita para a minha idade e para as minhas necessidades. Mas cuidado, isso é muito sério. Você pode questionar de chofre, né? Quer dizer que eu sou cego? Não estou dizendo que você seja cego. O problema não é a cegueira. Tem pessoas que são cegas e, no entanto, veem muito bem, percebem muito bem. Um dos maiores pianistas do mundo que eu conheço é Gordon Moult. Ele é pianista do grupo Bill Gates nos Estados Unidos. Ele é cego. Ele é um músico de primeiríssima. Talvez, se não fosse cego, não executasse tão bem o piano como ele o faz. Mas não é exatamente dessa cegueira que eu estou fazendo. Você pode ter uma visão 20/20, como eu, como muitas pessoas, como um piloto de jato, como um Top Gun da Força Aérea Americana, da Marinha Americana, e mesmo assim você pode estar cego. Isso é muito complicado. Mesmo com uma boa visão, nós perdemos a capacidade de ver. É sobre essa cegueira que eu estou falando. Perder a capacidade de ver. Pior ainda para aquele que tem capacidade fisiológica para ver. É só estarmos focados em alguma coisa. Quando estamos pensando em algo que nos absorve, algo que nos domina, que nos incomoda, que nos está assoberbando, nós fixamos a mente nessas coisas e deixamos de perceber o entorno. Às vezes vamos viajando, dirigindo e pensando em 1000 coisas, chegamos em determinado lugar e diz, puxa, eu cheguei aqui, eu não vi por onde eu passei, já devo ter passado em tal e tal cidade e não percebi, por quê? Você estava vendo, mas não estava vendo. Estava vendo, mas não estava percebendo. É por isso que as autoridades alertam, não podemos, não devemos usar telefones celulares ao dirigir. E eles multam. Eles tentam coibir isso com multa, com pressão, etc. E o fazem muito bem, porque você está vendo sim, você está olhando sim, está falando ao celular, mas não está percebendo o que deveria. Você está perigosamente cego. Perigosamente cego. É sobre isso que eu estou falando. Você está vivendo como uma pessoa livre, se sentindo livre, sem Cristo, mas nos seus próprios caminhos, achando que está tudo bem, que está indo a passos largos, mas a passos largos para o inferno, porque você não está percebendo o entorno. O diabo está distraindo você, está assumindo a sua mente e não deixando que você veja o que é de fato perigoso e para onde você está de fato indo. Pense nisso. A pior cegueira é exatamente aquela que se tem quando se poderia estar vendo absolutamente. Um outro ponto que quero considerar com o amigo é que Jesus também oferece liberdade aos oprimidos. Não só a questão da liberdade nesse sentido, diríamos, cultural, social, mas da opressão, do domínio de alguém, do domínio de alguma coisa sobre nossas vidas. Jesus veio, diz a Bíblia, veio para pôr em liberdade os oprimidos. Para pôr em liberdade os oprimidos. João 8,36 diz o seguinte, se pois o Filho, isto é, se Jesus Cristo, o Filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Isso é muito importante, essa expressão,
Porque o que existe aí é a liberdade mentirosamente, a liberdade falsa, a pseudo-liberdade. A liberdade de ir e vir garantida pela Constituição, contudo, não é absoluta, porque há os presos, há os que não podem andar, há tantos outros. A liberdade que as pessoas têm na sociedade, dizendo que eu faço o que eu quero, penso no que quero, não é assim. Elas estão dominadas, estão corrompidas, estão sendo manipuladas pela mídia. Quanta gente é manipulada pela mídia? Durante quantos anos determinada rede de televisão vem manipulando o povo brasileiro para fazer as coisas, para se comportar dessa ou daquela maneira e transformou a nação brasileira numa das mais corruptas, numa das mais sujas? Exatamente. Outra coisa que eu quero considerar é que a liberdade plena interior, a do Espírito, é aquela que só que Cristo dá. Mas, em último lugar, Jesus também lhe anuncia o ano aceitável da salvação. O ano aceitável do Senhor é o agora. A Bíblia diz ainda, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. O tempo próprio para a aceitação de Jesus Cristo como Salvador e se libertar disso tudo, do domínio, da opressão, do pecado, das drogas e tudo mais, o tempo próprio é agora. É este momento em que você tem consciência de que você é um pecador. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é verdade, isso é fato, isso é absoluto. Você é um pecador. Você pode não ser um pária, o pior homem da sociedade, a pior mulher da sociedade, mas você é um pecador, você é uma pecadora. E viver e continuar vivendo e continuar assim como você está e morrendo nessa condição, lamentavelmente você vai para as trevas e finalmente para o inferno. A Bíblia é clara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Consequentemente, você também. Então, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, experimente a felicidade da vida eterna e a paz de espírito. Que Deus lhe abençoe ricamente, lhe dando a vida eterna, desde que você abra o seu coração para Jesus. Amém. Muito bem, já ouvimos a mensagem da Palavra de Deus, que tanto nos abençoou, e queremos mais uma vez pedir a você que esteja orando por nós. Ore pelo Instituto Aviva Brasil. Ore e também divulgue, para que o máximo de pessoas possível possa ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Até a próxima ocasião, se Deus assim nos permitir.